Só quem passou pelo deserto sabe o preço que ela pagou. São muitas noites de muita escassez, tristeza e dor. Pra quem está longe tudo muito faz, ela vai suportar. Não imagina o processo dolorido que ela teve que aguentar. A diferença é que ela tinha um Deus para o guiar. Deus dizendo: filha, vá em frente, você vai atravessar. Não te dou prova além do que você possa suportar. E por isso estou te exaltando, pode glorificar. O deserto é a escola do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso. Não ouça o seu inimigo, só lembre que seu alvo é Cristo. O deserto é a escola do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso. Só lembre que seu alvo é Cristo. Alguns falavam e observava, mas o não segui. Ele pregava na simplicidade, mas com muita autoridade. Ele é Jesus, o Filho de Deus, a própria verdade. No princípio ele era o Verbo e estava com Deus. Carne para a humanidade, para os filhos seus. Renunciou
sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Que a chama continue acesa no coração dos nossos irmãos, de sair e anunciar a Cristo, porque só Ele é a salvação. Eu sei que um dia seremos cobrados as muitas almas e o nosso legado, mas como apresentar a Cristo se o nosso próximo não tem importado? Eu adoro ao meu Deus pelo que Ele é. És merecedor de toda honra e glória. Ele é Senhor. Independente de qual seja a luta ou provação, eu adoro ao Deus vivo, pois é digno de exaltação. Não adianta vir com suas teorias, com a ciência, prova ou ideologias. Não acredito em nada que não tenha base, só acredito naquele que morreu um dia. Ele sofreu naquela cruz, veio a morrer. Não é que eu e você venha merecer, é que Ele é amor e veio a sofrer, renunciou a sua glória pra nos reviver. É gratidão a minha adoração, é o mínimo que eu venho a fazer. Obrigado, meu Jesus, por morrer na cruz e por ter direito ao céu e a minha salvação. É gratidão a minha adoração, é o mínimo que eu venho a fazer. Obrigado, meu Jesus, por morrer na cruz e por ter direito ao céu e a minha salvação. Eu começo a imaginar a coragem de João, a unção e ousadia de pregar a palavra. Não se importava com as consequências que viria, independente de qual fosse a situação. Sabendo que não era fácil denunciar as coisas erradas, correndo o risco de perder a vida para a autoridade daquele palácio. O seu amor a Deus custou muito caro, foi denunciar o que havia errado, planejar um plano para a sua vida e no final de tudo ser decapitado. Mas João não se importava com a vida daqui, pois sabia que a sua missão teria que cumprir, anunciar o Salvador para a humanidade, para termos direito um dia à eternidade. Não renuncie
renuncia a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Não renuncie a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. O amor custou muito caro, foi denunciar o que havia errado, planejar um plano para a sua vida e no final de tudo ser decapitado. Mas João não se importava com a vida daqui, pois sabia que a sua missão teria que cumprir, anunciar o Salvador para a humanidade, para termos direito à eternidade. Não renuncie a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Não renuncie a Cristo por dificuldade, por medo, dinheiro, fama ou status, mesmo que custe até a sua vida, mas siga fiel falando a verdade. Até a Nínive pregar a minha palavra, mas eles achavam que eles não mereciam a salvação e a graça. Fugiu da presença de Deus, pegou o barco que ia para Tarsis. O medo e o orgulho de Jonas Deus não aceitava. Muito forte aquele lugar. Os marinheiros todos assustados estavam a questionar o porquê ela não se acalmava enquanto eles remavam. E a cada um daqueles homens aos seus deuses começaram a clamar. Estava com Jonas enquanto dormia. O mestre foi até a Jonas para perguntar o que foi que ele havia feito para o mal a ele chegar. Clama teu Deus, se não morreremos, ele pode nos salvar. Aquele mestre, o problema é comigo. Por causa da minha teimosia, vocês correm perigo. Podem me lançar ao mar, com certeza Deus irá livrar. Tenho certeza que essa tempestade Ele irá acalmar. Jonas pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Ele foi lançado àquele mar, desesperado ele foi orar, engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. E quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouvir a pregação de Jonas
pregar.